Olá pessoal, esse vídeo irá falar sobre este livro aqui, de Edward Thompson, A Formação da Classe Operária Inglesa, volume 2, A Maldição de Adão. Tá? Então, para contextualizar a história desse historiador, né, Edward Thompson, eu recomendo aqui o vídeo da Ana Alanis, do Cantinho de História. Tem uma série chamada Interlocuções, volume 3, em que ela fala desse autor e contextualiza não só essa obra, como outras obras do autor. Tá? Eu vou destacar só alguns pontos que ele aborda no livro. Né? Bom, ele primeiro faz um debate sobre a questão da classe operária no período de 1780 a 1840, né, no início aí da Revolução Industrial. E ele chega à conclusão de que, embora tenha havido uma ligeira melhoria nos padrões materiais médios da classe operária, né, houve uma intensificação da exploração, maior insegurança e aumento da miséria humana. Tá? Então, para ele analisa as condições de três categorias: os trabalhadores rurais, os artesãos urbanos e os tecelões artesanais. Tá? Então, ele está isso colocando numa crítica com outros historiadores, particularmente o Thomas Aston, que ele tem esse livro aqui, A Revolução Industrial, em que o Aston está falando que a Revolução Industrial trouxe uma melhoria na condição de vida dos operários, né? E ele está rebatendo está contestando essa perspectiva, né? De que houve melhoria nas condições de vida e maior expectativa de vida e da riqueza econômica, né? Em determinada parte, né? O Thompson diz o seguinte: o trabalhador médio permaneceu muito próximo ao nível de mera subsistência, numa época em que se via rodeado por evidências acerca do aumento da riqueza nacional. Sua participação nos benefícios do progresso econômico consistiu num maior número de batatas, sabão e velas, um pouco de chá e açúcar, e numa grande quantidade de artigos da Economic History Review. Então ele meio que debocha das conquistas dos operários, né, que se limitaria a um pouco de sabão, velas e batata, e os artigos na Economic Review está se referindo aos artigos marxistas. Né? Então, ele diz que de 1780 a 1840, o povo da Grã-Bretanha passou por uma experiência de empobrecimento, mesmo que se possa mostrar estatisticamente uma pequena melhoria das condições materiais. Então ele reconhece que mesmo que se possa mostrar uma pequena melhoria das condições materiais, o trabalhador ele experimentou um empobrecimento. Bom, o Thomas Aston aqui, né, ele diz em determinada parte, ele fala o seguinte: quando ele fala da questão da mortalidade, né, ele explica o seguinte: a baixa mortalidade foi o que provocou o aumento do número de habitantes. Durante as primeiras 4 décadas do século XVIII, o abuso do gin a baixo preço e os períodos intermitentes de fome contribuíram fortemente para a perda de vidas. Mas entre 1740 e 1820, a taxa de mortalidade decresceu continuamente, referente aos 10 anos seguintes. Foram muitos os fatores que contribuíram. Aí ele fala da melhoria da alimentação e das melhores condições de higiene. Utilização de paredes de tijolo em vez de madeira também reduziu o número de infecções. Enfim. Mais à frente, o Thomas Aston diz o seguinte, tá? Ele fala sobre essa questão da condição da classe operária. Ele diz o seguinte: tem-se dito algumas vezes que os males da Revolução Industrial foram devidos à rapidez com que se realizou. O caso dos operários têxteis domésticos sugere precisamente o contrário. Olha o que ele está dizendo, o contrário. Ó, se tivesse havido na tecelagem um homem do tipo do Arkwright, e se as taxas de juros se tivessem mantido mais baixas, se não tivesse havido nem imigração, nem subsídios pela Poor Law, a mudança para o sistema de fábrica teria sido feito mais rapidamente e com menos sofrimento.
tal como os acontecimentos se deram, um grande número de trabalhadores manuais continuou durante muito mais de uma geração a lutar numa batalha perdida contra a energia a vapor. Então ele diz que a transição para o sistema de fábrica, ela passou por um período em que havia os dois sistemas e que isso foi prejuízo para o trabalhador, porque se tivesse havido a transição mais rápida, a condição do trabalhador teria se melhorado, teria sido melhor mais rapidamente. Então o fato de ter havido um período de condições de trabalhador ainda ruins foi exatamente porque essa transição foi lenta. Existe um livro do Paul Johnson, né, que ele ainda radicaliza mais esse argumento, né? Ele diz que os dados que o Marx, no Capital, ele escreveu os dados da condição dos operários baseado no texto do Engels, a condição da classe operária. Esses dados do Engels, segundo Paul Johnson, eles estão incorretos. Ele usa dados de uma data, relatórios de uma data, por exemplo, de 1820, como se referindo a uma data que está errada, ou seja, na data que ele diz que estão os dados, os problemas ali apontados para aquele relatório já teriam sido resolvidos. E ele não diz isso. Ele usa um dado anterior, como se fosse da uma época posterior. Então ele não dá o retrato da melhora que houve da condição da classe operária. Em outro trecho do Marx, que ficou clássico, né, ele cita um texto do primeiro-ministro Gladstone, numa conferência sobre trabalhadores, em que Gladstone diz que houve uma melhora da condição da classe operária, e, no entanto, Marx, quando reproduz esse discurso, ele adultera o discurso, dizendo que Gladstone estaria concordando que a classe operária piorou a situação de vida dele, quando na verdade ele não disse aquilo. Então, em outro texto aqui, esse texto aqui de Revolução Industrial, do Phyllis Vianney, ele diz o seguinte sobre a condição da classe operária. Ele fala assim: durante o século que terminou a década de 1850, a produção per capita é estimada como tendo multiplicado 2,5 vezes na Inglaterra, e isso acarretou mais do que a duplicação do padrão de vida nacional. Nem todas as indústrias, nem todos os membros da comunidade compartilharam dessa melhora. Nas indústrias como transporte, tecido e siderurgia, a produção do trabalhador aumentou, além de toda a experiência anterior, embora os salários per capita subissem bastante modestamente. Então ele diz que esse aumento da condição do trabalhador não foi uniforme entre as categorias. Esse livro daqui do Paul Manteau, né, de Revolução Industrial no século XVIII, ele vai falar o seguinte: quais foram essas condições da classe operária? Em que medida se diferenciava daquelas condições impostas ao operário antes da grande indústria ou fora das fábricas? Bom, como reagiram elas sobre os salários da pequena indústria, que ainda empregava uma população tão numerosa? Essas são questões de importância capital, às quais gostaríamos de poder dar respostas precisas e completas. Infelizmente, os documentos estatísticos, não apenas no período estudado, mas em todos os períodos anteriores aos grandes inquéritos e recenseamentos regulares do século XIX, são de uma insuficiência que torna a sua utilização difícil e decepcionante. Isso o relatório aqui do Paul Manteau, né? Ou seja, ele não é conclusivo os dados sobre a situação da classe operária. E ele chama atenção também para o seguinte: com relação ao período de 1793 a 1815, há que se levar em conta os efeitos da guerra que a Inglaterra, a guerra franco-inglesa, né, que começou em 1793. Então isso certamente impactou os dados, quer dizer, mesmo os dados que possam demonstrar uma deterioração da classe operária, eles são sujeitos à crítica. Bom, essa discussão toda, o Thompson, ele então conclui no sentido de que houve uma deterioração, embora a riqueza total tenha de fato subido um pouco.
né? Ele fala dessa condição da transição dos operários antes da indústria doméstica para a indústria fabril, e ele diz que, com o surgimento dos teares mecânicos, por volta de 1780, os trabalhadores industriais da indústria algodoeira conservaram-se como minoria, né? O pessoal que trabalha nas fábricas, eles se conservaram como minoria até 1830. Então a indústria doméstica ainda continua sendo majoritária. Então ele mostra que é uma superposição das antigas especializadas em vias de extinção com as novas em ascensão. E que os empregadores, né, eles incentivavam as inovações industriais que possibilitassem a dispensa dos trabalhadores qualificados, tá? Para substituí-los por mão de obra juvenil ou feminina. A ideia era que o trabalho intelectual, o trabalhador que dominava todo o processo de produção, ele passasse para o sistema fabril de uma maneira que o controle da produção passasse para o capitalista, né, para o dono da fábrica, e não para o trabalhador. Então ele menciona o uso das inovações como uma estratégia para atingir esse objetivo. Essa ideia de transição entre indústria doméstica e indústria fabril, que é citado pelo Paul Montour, pelo Thomas Aston, pelo Thompson e também por outros autores, é citado também pelo Stefan Epstein, nesse livro aqui, que ele analisa exatamente o papel das guildas comerciais no comecinho da Revolução Industrial, tá? E ele mostra que houve um período relativamente prolongado de coexistência das guildas comerciais com as fábricas, tá? Então esse período, que é relatado pelos outros historiadores, ele há um certo consenso com relação a isso. Thompson, então, ele destaca, ele sai um pouco da linha principal marxista, né, que tem um viés essencialmente econômico na análise do comportamento da classe operária, né, e o Thompson ele dá uma ênfase a outros aspectos, principalmente a questão da religião. Então ele mostra qual o papel da religião nesse processo. Então ele fala da religião metodista, né, que ela atuou como componente psíquico da disciplina do trabalho, tá? Então ela atuava como um mecanismo de coerção interna que canalizava as energias do trabalhador para o trabalho, né? Tem uma passagem aqui do Andrew Urey que ele fala exatamente desse mecanismo aqui, na página 300, fala exatamente desse mecanismo, que ele diz assim, isso o Andrew Urey falando, né? Onde então a humanidade encontrará esse poder transformador? Na cruz de Cristo. O sacrifício livra-nos da culpa do pecado, elimina a inclinação para o pecado e o mortifica, mostrando que sua torpeza é indelével, exceto através de uma terrível expiação. O sacrifício repara a desobediência e incita a obediência, tornando-a praticável, aceitável e, de certa forma, inevitável, pois compele a ela. Ele representa não apenas a razão da obediência, mas a sua própria forma. Então, o metodismo, ele acaba cumprindo esse papel. Ele transforma o sacrifício nas fábricas, né, como algo, uma expiação para o trabalhador conseguir a graça. Não só conseguir a graça, como perseverar na graça, né? Então, o estado de graça é necessário para que se conseguir ele, né? É necessário disciplina para se manter nesse estado. A maldição lançada por Deus sobre Adão, ao expulsá-lo do Éden, proporciona um apoio irrefutável ao caráter sagrado do trabalho árduo. O trabalho árduo passa a ser algo sagrado, tá? Dos aborrecimentos de todos da sua vida. O metodismo passa assim, segundo Thompson, é visto como uma ideologia do trabalho desumano. Isso é dito na página 328.
Então, ele também traça um paralelo entre o elemento jacobino que você percebe nas alas revolucionárias dos operários, da classe operária, em 1790, que isso é descrito no volume 1, né? Ele encontra seu espaço nessa linha metodista dentro do movimento milenarista, né? E nos cultos com explosões de louvor, né? Então, isso, de certa forma, ao pregar o reino dos céus após o Apocalipse, o metodismo ele se coloca como quiliasma dos derrotados e dos desesperançados, tá? Então, o otimista milenarista dos revolucionários deu origem a uma atitude conservadora de resignação. Então, o milenarismo ele surge quando o jacobino secular diminui. Então, aqueles revolucionários da classe operária, eles acabam desaguando aquele desejo nessa euforia milenarista, apocalíptica das igrejas e dos cultos, né? Então, o outro papel que é destacado por Thompson é que o metodismo assumiu uma forma que ampliou a consciência de classe dos operários, tá? Ainda que o metodismo não estivesse participando propriamente dos movimentos grevistas, né? Então, essa separação ele deixa claro aqui quando ele fala dessa seguinte passagem. Jabez Bunting era um pregador metodista, tá? E Ben Rushton era um líder cartista, era um líder operário, né? Eles não pertenceram ao mesmo mundo, né? Um é pregador, o outro é líder sindical. Somente num abuso de uma imaginação poderíamos conceber um tecelão cartista e um ministro autoritário ligados ao mesmo movimento. Ou seja, eles não estão ligados no mesmo movimento. Um é o pastor, o outro é o líder sindical. No entanto, olha o que o Thompson diz no final. Quem era Rushton, senão o Adão amaldiçoado pelo Deus de Bunting? Então, o líder sindical, na verdade, ele é o Adão amaldiçoado do Deus de Bunting. Então, aí é que ele traça uma ligação entre os dois, né? Mas não que houvesse uma conexão direta, né? Porque à medida que essas igrejas elas vão se institucionalizando, né? Elas vão perdendo contato com a cultura popular e acabam construindo uma distância ideológica, vai se fazendo uma distância, mas esse vínculo existe, ou seja, a igreja transforma o operário dócil para o trabalho nas fábricas, né? Ou seja, o trabalho na fábrica é visto como uma expiação do pecado, do Adão, lá cometido lá atrás. Então, o trabalho de Thompson, ele tem esse papel de que ele descreve a construção do operariado como consciência de classe, né? E que isso não foi uma construção resultado de um paternalismo, alguém que criou essa classe, ou mesmo resultado do metodismo. O metodismo não criou a classe operária, né? Mas principalmente ela é o surgimento de uma conscientização dos trabalhadores, né? E nessa construção dos trabalhadores, a religião teve um papel importante. Então, a coesão que havia antes comunitária do trabalhador lá na indústria doméstica, né, que trabalhava em família, aquela coisa comunitária, ela agora assume uma coesão da classe operária na luta contra o patrão. Então, a luta, a oposição aos patrões, acaba dando aquele espírito de coesão. Antes, o espírito de coesão era na unidade familiar que o trabalhador trabalhava. Agora, essa coesão, segundo Thompson, está sendo construída nas lutas do operário enquanto classe operária.
É isso. Obrigado.